Isso mesmo. Tendo, pois, navegado de Troade, foram diretamente para Samotrácia e no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito de Colônia romana. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez este pedido: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo Paulo e a nós, gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Quando os donos da jovem viram que se haviam desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando a espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas, e depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para ser salvo, para que seja salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa deles foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Até aqui, irmão, a nossa leitura. Ó Deus, nós pedimos a tua boa mão, que o Senhor nos ajude a nos alegrar, Senhor, com a tua manifestação, com a tua graça, com o teu poder, Senhor, com a tua soberania, com a tua salvação, e com a realidade que o Senhor intervém na história humana, na nossa história. Obrigado por quem tu és, por tua bondade e graça. Assim que oramos, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, o nosso tema hoje é a eleição dos gentios filipenses. Se bem que Lídia, né,
O texto não diz, mas parece ter influência judia, né? A gente vai entender aqui por que isso aqui. Então, a gente pode pensar que, a gente pode supor que Lídia era uma judia, pelo local que ela estava, onde ela estava, e por ela estar com outras mulheres lá orando. Né? Mas isso é apenas isso é apenas o que os comentaristas que eu li dizem. Então, o nosso tema de hoje é a eleição dos gentios filipenses, ou a eleição dos europeus, os primeiros convertidos da Europa. Está na Macedônia, no grego aqui. E nós vamos aqui entender aqui, irmãos, como Deus age para salvar e para fundar a primeira igreja na Europa, que foi a igreja de Filipe, né? Agora Paulo na sua segunda viagem missionária. E Deus salva a primeira Lídia, que é uma cidadã europeia, depois salva essa jovem possessa, uma cidadã europeia, e depois salva o carcereiro e a sua casa. Se bem que também Lídia e a sua casa foram salvos. Lídia não era de Filipe, era de Tiatira, mas estava ali em Filipe. O texto também não diz por que ela estava ali em Filipe, mas estava lá, com outras mulheres ali, orando ali à margem do rio. Então, esse é o nosso tema de hoje, a eleição dos gentios europeus, os primeiros gentios europeus. Então, eu vou trazer uma introdução, uma breve introdução, vamos entrar no contexto e nos pontos aqui da nossa exposição. Seguindo aqui a nossa introdução. Em nosso contexto, quando há uma eleição política, nós observamos duas coisas dos candidatos que se oferecem à população para representá-las. A primeira são seus princípios morais e éticos. E a segunda é a sua proposta de governo, se ele vai governar para a população ou para seus projetos pessoais de poder. O fato é, nós elegemos nossos representantes por meio, né, do voto, da escolha. Esse é o fato aqui. Porém, quanto à eleição de Deus para a salvação de pecadores, do juízo e da condenação eterna, a escolha é totalmente diferente da nossa por duas razões. Primeiro, não há qualquer virtude no pecador que faça com que ele mereça a salvação de Deus. Ele está morto em seus delitos e pecados. Segundo, a eleição de pecadores é um ato soberano da graça de Deus. Se a salvação do pecador da condenação eterna dependesse das suas boas obras, ele estaria perdido, pois todas estas ações estão manchadas por sua natureza pecadora, isto é, o problema do homem é a sua natureza pecadora. Ele não pode parar ou deixar de pecar, só por meio da intervenção de Deus. Sendo assim, não podemos associar nem entender a eleição de pecadores feita por Deus com a escolha que fazemos dos nossos representantes políticos. Não podemos comparar nem fazer uma similaridade aí completamente diferente. O único fato que aí é a escolha. Uma é soberana, a outra é humana. Deus, por sua graça e misericórdia, elege o pecador que quer, sem ele merecer qualquer coisa, ou sem ele ter qualquer coisa que chame a atenção, que faça com que Deus se mova a seu favor. Agora o nosso contexto aqui. Em Atos 16, de 11 a 34, Lucas narra a eleição de Deus em três pecadores da cidade de Filipos, na Macedônia. Lídia, a jovem pitonisa, né, vai entender isso aqui, ou a jovem adivinhadora, e o carcereiro. O que esses personagens têm em comum? Lídia, a jovem adivinhadora e o carcereiro. Todos eles são pecadores, sem exceção. Nenhum deles, não é, tem qualquer coisa que atraia a vontade de Deus em elegê-los, em salvá-los. Estão mortos em seus delitos e pecados, sem qualquer reação em favor de Cristo e de sua graça. É Deus, por graça e misericórdia, que elege sem nada, absolutamente nada de especial a ver neles. É interessante, quando a gente lê aqui sobre Lídia aqui, fala que era uma mulher temente a Deus. A palavra temente aqui, irmão, significa várias coisas. Significa respeitosa, adoradora, não é?
Mas é tanto que esse temor dela não fazia com que ela visse e entendesse a salvação de Deus em Cristo Jesus. Foi preciso que Deus abrisse seus olhos, porque ela por si só não poderia ver isso. O propósito da segunda viagem de Paulo era visitar e fortalecer as igrejas que eles haviam fundado na primeira viagem. Mas há algo que acontece nesse caminho. Deus muda a vida de Paulo. Em vez de ele ir para a Ásia, ele vai para a Europa, vai para a região da Macedônia e leva Silas consigo. Passando por Listra, ele conhece Timóteo e leva Timóteo com ele. Então nós vemos aqui os companheiros de Paulo aumentando. Paulo, Silas, Timóteo e Lucas também estavam nessa viagem com Paulo. Nós temos aqui um verbo aqui na segunda pessoa do plural, nós. Né? Então Lucas narra o avanço do evangelho por meio de Paulo, Silas, Timóteo e Lucas nas cidades da Macedônia. Nossa intenção é trazer um resumo dos eventos ocorridos na cidade de Filipos. Nós vamos focar só em Filipos aqui. Com a pregação do Evangelho de Cristo, focando na centralidade da soberana eleição de Deus para com os gentios, com os pecadores. Vamos observar, não é, nesse texto, em Atos 16, de 16 a 35, a 34, focando 3 eventos nas cidades de Filipos, na Macedônia. Primeiro, a eleição de Lídia e toda a sua casa. Atos 11 a 15. Depois, a libertação da jovem adivinhadora, ou jovem pitonisa, né? Com referência ao deus da mitologia grega chamado Pitão, o deus da adivinhação. Nos versos 16 a 24. E, por fim, a eleição do carcereiro de sua casa nos versos 25 até o 34. Vejamos o nosso primeiro ponto, a eleição de Lídia e de sua casa. Irmãos, há uma verdade que precisamos entender quanto à salvação de pecadores. É Deus que nos elege e salva, mediante seu soberano e gracioso poder. Não há nada que o pecador possa fazer para ser salvo da condenação eterna e do inferno. Vamos ler mais uma vez os versos 13 a 15 e observar alguns pontos que revelam a soberana escolha de Deus. Olha aqui o que diz o texto aqui. No sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido. Ali, para quê? Para oração também, dentro do contexto. Certa mulher chamada Lídia, então haviam várias mulheres, Lídia era uma delas, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, como todas as outras. Agora, há um porém aqui, algo aqui assim extraordinário. O Senhor lhe abriu o coração. Só o de Lídia. Só o dela. Para que estivesse atenta ou entendesse o que Paulo pregava. Esse aqui é o ponto. Então, alguns pontos nós vamos observar aqui. Primeiro, Paulo chega à Europa. Segundo, Paulo não procurou uma sinagoga em Filipos. Certamente não existia. O comentário da NAA diz o seguinte: Paulo não encontrou sinagoga em Filipos. E não havia mesmo. Terceiro, Paulo parte para as ruas para testemunhar o Evangelho de Cristo. Paulo não estava preso em sinagogas locais. Elas eram uma estratégia para alcançar os judeus. No caso de Filipe, não tinha. Quarto, em Atos 16, 13, diz que no sábado ele saiu da cidade para a beira de um rio para orar. O que isso nos indica, irmãos? O comentário de Barclay diz o seguinte: onde os judeus não poderiam ter uma sinagoga, havia lugares de oração que estavam localizados geralmente à beira dos rios, às margens dos rios. Portanto, no sábado, Paulo e seus companheiros, Silas, Timóteo e Lucas, foram para este lugar e ali, além da oração, pregaram para as mulheres que ali se encontravam. Uma observação, irmãos, aqui para a gente.
Para se abrir uma sinagoga era necessário 10 homens judeus. No caso de Filipe, parece não haver muitos judeus homens nesse local, porque não havia sinagoga. Quinto, o verso 13 diz: assentando-se, falamos nós, as mulheres que se haviam reunidos ali. Segundo MacArthur, um outro comentarista, ele diz o seguinte: essas mulheres estavam ali para ler o Velho Testamento e orar. Logicamente, elas tudo ou eram judias ou eram convertidas ao judaísmo. E estavam ali à espera de algum professor judeu para ensiná-las. Tinha essa expectativa. Então agora tudo faz sentido. Filipe não tinha sinagoga, não havia homem judeu suficiente para abrir uma. Havia um lugar de costume onde os poucos judeus se reuniam, ou convertidos ao judaísmo, à beira deste rio. Lá, antes de Paulo, Silas, Timóteo e Lucas chegarem, algumas mulheres estavam ali lendo a lei e orando também. E esperando que algum professor judeu aparecesse para ensiná-los. Neste contexto, Deus, em sua soberania, usa as circunstâncias, desde a intervenção para ir para a Macedônia e não para a Ásia, para Paulo e Silas, conduz Paulo, Silas, Timóteo e Lucas para o meio dessas mulheres para pregar para elas. Olha, irmãos, olha só como é que Deus vai escrevendo a história, vai expandindo a sua igreja, vai salvando as pessoas. Isso é tremendo, irmão, o modelo de Deus aqui. Tudo se encaixa. Tudo se encaixa. É neste contexto que Deus elege a primeira pecadora da Europa, uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, que nem era de Filipe, mas de Tiatira. Há algo extraordinário no verso 14 e 15, que diz assim: o Senhor abriu o coração de Lídia e de sua casa para entender o evangelho e serem salvos. O extraordinário não é Lídia, nem Paulo, nem Lucas, Timóteo, nem Silas, nem a reunião à beira do rio, mas o mover gracioso de Deus em direção a uma mulher específica e a sua casa. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Eu não tenho ideia de qual era a população de Filipe naquela época, nem da Europa naquela época. Mas o fato é que Deus olha para uma mulher e eleva essa mulher. É em sua casa. Olha para a nossa situação. População do Brasil, população de Minas Gerais. E você está aqui hoje na igreja. Deus olhou para você, irmão, soberanamente, sem você ter nada que lhe agradasse. Antes, pelo contrário. E elegeu para estar em sua presença, com sua graça e com sua misericórdia. Paulo pregou para várias mulheres no verso 13, mas Deus abriu o coração de Lídia. Qual a diferença de Lídia e as outras mulheres? Nenhuma, todas eram pecadoras. O que a Lídia tinha de especial das outras mulheres? Nada. Nada, irmão. Você pode dizer que o texto diz que ela era temente a Deus. A palavra temente no texto pode significar piedosa, respeitosa, religiosa, adoradora. Contudo, essas qualidades não garantem a salvação, pois se assim fosse, Deus não lhe tinha abrido o coração. Mais uma vez, Deus mostra que não são as obras, não é meu perfil religioso, não é meu perfil moral, não é meu perfil ético que faz com que eu mereça a sua graça e a sua salvação. Não tem nada a ver isso aqui, irmão. Nada a ver. Porque isso não conta. A escolha é dele. Ele sabe que todos nós somos pecadores. Não há nenhum santo na face da terra. Plenamente santo. Então Deus alcança o coração dessa mulher. O fato é, ela mesmo sendo uma mulher religiosa, estava cega para ver
a salvação de Deus em Cristo Jesus. O fato é, irmãos, Deus em sua soberania graciosa a elegeu para a salvação sem qualquer qualificação nela, a não ser uma pecadora. O verso 15 aponta para a continuidade da pregação de Paulo. A família de Lídia é alcançada. Deus elegeu toda a sua família. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez um pedido. Olha só. Estou retornando aqui. A igreja estava se formando. Essa primeira família aqui é infinita. Primeira família crente da Europa. Precisamos entender. Para a família de Lídia ser salva pela pregação de Cristo, foi necessário que eles ouvissem a pregação do Evangelho de Cristo. Não houve nenhuma promessa para Lídia se ela cresce e toda a sua casa seria salva. Não teve nada disso aqui. Nada disso. Deus, por graça e misericórdia, salvou Lídia e sua família por meio da pregação do Evangelho de Cristo. Eles precisaram ouvir, e ao ouvir, Deus abriu o coração de todos eles para a salvação. Irmãos, a ferramenta que temos é a palavra de Deus, não é outra coisa. Para que os nossos parentes, amigos, sejam alcançados pelo Evangelho, sejam alcançados por Deus. E Deus vai salvar se quiser salvar, mas nós devemos pregar para eles que o meio é a palavra, o meio é o testemunho, o meio é a pregação da palavra do Senhor. Irmãos, nós não temos, nós não somos, Deus não exige de nós o convencimento de ninguém. Nós não convencemos ninguém para ser salvo. Não é o nosso papel convencer ninguém. Você não foi chamado para isso. Nós somos semeadores. A gente semeia a palavra. Quem convence não sou eu. Por isso nós não devemos entrar em disputa teológica ou religiosa. Porque não compensa isso, é um desgaste necessário. O que nós temos que fazer, irmãos, é pregar a Escritura. Pregar a palavra e não mais que quem vai convencer o ouvinte não sou eu. Não é o meu sermão, não é a minha lógica, não é a minha apologética, não é o meu discurso. Isso é nada. Isso é nada. Não é a pregação que convence. É o Espírito Santo de Deus. Deus levanta as ondas para ir a mim. Você já ouviu lá qual foi a pregação dele? Qual foi a pregação de João? Se você não se converter, Deus vai destruir todo mundo aqui. Só disse isso. Mais nada. Uma pregação assim, né, sem vontade de pregar, e querem que Deus destruísse a cidade. Esse era o intuito de João. Quem foi que converteu toda a cidade de João? Foi a pregação dele? Não. Ali foi o meio. Mas quem convenceu toda a cidade foi o Espírito Santo de Deus. Não é a eloquência do pregador. Não é o seu carismatismo, como muita gente pensa que é. Não é. É a ação do Espírito Santo no coração. Deus abriu um entendimento só. Uma palavrinha só no sermão. Deus pode usar para convencer e quebrantar o coração do outro. Uma palavrinha, sem palavras. Nós somos o meio, nós não somos a fonte. Não somos a fonte. Segundo ponto. A libertação da jovem adivinhadora ou da pitonisa. Versos 16 a 24. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, eles voltaram lá de novo aqui, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores, seguindo a Paulo e a nós aqui Lucas se inclui aqui, gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Essa jovem está mentindo, irmão? Não. Não está mentindo. Mas por que Paulo expulsa o espírito dessa jovem? Nós vamos entender aqui o porquê Paulo faz isso. Porque o que ela falava aqui não era uma mentira, era uma verdade. Nós vamos caminhar para a gente entender, né, quais são
o que está por trás desse discurso da jovem aqui. Antes de entrarmos na narrativa dos versos 16 a 24, que narra de modo breve a vida de uma jovem adivinhadora, que dava muito lucro a seus donos, vamos entender dois fatos. Primeiro, o contexto da narrativa de Atos 16, 11 a 84 é a região da Macedônia, o mundo grego, sob a influência da mitologia grega e também da mitologia romana, que era a colônia de Roma naquele contexto. Segundo, Pitão era um dos deuses da mitologia grega, tinha forma de serpente e servia como porta-voz de Delfos para prever o futuro. Terceiro, por isso podemos chamar a jovem da narrativa de pitonisa. Ela era usada pelo demônio para prever o futuro das pessoas, no caso de Paulo e seus companheiros. Dois fatos chamam nossa atenção aqui. Primeiro, é a realidade da moça, da jovem. Era uma jovem e sua juventude estava sendo gasta na escravidão de dois senhores para lhe darem lucro. Dois senhores. O primeiro, Satanás. O lucro do engano, da falsidade, né, da cegueira espiritual. E o seu segundo dono eram os seus patrões, que viviam da adivinhação dela. Davam lucro para eles. Então ela era escrava desses dois senhores. O segundo fato é mais impactante. Era a adivinhação dela sobre Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, antes dele começar a pregar o Evangelho. Ela dizia o seguinte: estes homens são servos de Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. A narrativa dos versos 16 a 18 começa com Paulo, Silas, Timóteo e Lucas indo novamente para o lugar da oração à beira do rio. Provavelmente o mesmo lugar onde eles se encontraram lá com as mulheres. Agora, observe o que acontece. Veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito de adivinhador, dizendo quem eles eram e o que eles iriam pregar, iriam fazer. Uma leitura rápida desse texto, podemos, de algum modo, pensar que a jovem adivinhadora estava contribuindo com eles para o avanço do Evangelho na cidade de Filipos. Se você pensou assim, ou teve a tendência de assim entender, lamento. Pensou e entendeu errado. Completamente errado. Vamos ver por quê, irmão. A gente não deve se iludir com essas frases ou esses discursos, né, de pessoas não crentes. Para observar o que está acontecendo em Atos 16 a 18, aqui que nós acabamos de ler, vejamos o comentário de Simon Kistemaker sobre o texto. Ele faz dois comentários aqui, bem interessantes. Depois vamos analisar outras coisas. Devemos observar as fontes da mensagem em duas direções. Primeiro, se a fonte da mensagem é bíblica e é proclamada por um crente fiel a Deus, a mensagem dele, desse crente fiel, é uma declaração de fé. Segundo, se a fonte comprovadamente é outra e não é de um crente fiel, mesmo sendo bíblica, ela vem para destruir a mensagem da salvação. Os missionários, irmãos, aqui, alguns pontos sobre esse texto aqui, a continuidade aqui do texto. Então, a gente deve levar isso em consideração, essas duas teses aqui do Kistemaker. Alguns outros pontos sobre o texto. Os missionários não tinham qualquer relacionamento cristão com a jovem. Então, era para a gente já ficar em alerta. Terceiro, se Paulo e Silas, Timóteo e Lucas aceitassem o testemunho dela, mesmo sendo verdade, estariam de comum acordo com os métodos do diabo, aprovando suas mentiras, manipulações e enganos. Estariam endossando a quem? Ela, a jovem. A sua adivinhação está correta, foi ótima, é isso mesmo, está tudo certo.
tudo errado. Se Paulo concordasse com isso, Paulo estava endossando a ação do diabo ali em Filipe para continuar enganando as pessoas. Quarto, não foi Paulo que foi ao encontro da jovem para pregar o evangelho. Foi ela que veio ao encontro deles. Ninguém vai ao encontro de Jesus se não for chamado por ele. Quinto, Paulo não compartilhou com a jovem que era servo do Deus Altíssimo e nem pediu para ela fazer isso. Sexto, Paulo não disse à jovem que pregava sobre o caminho da salvação. Sete, Paulo não precisava ser apresentado ao povo por uma pessoa estranha ao evangelho e nem qual seria a sua mensagem. Então, irmãos, tudo isso indica por que Paulo repreendeu esse demônio nessa menina. Porque a fonte era escusa, não era bíblica, não tinha qualquer relação com Deus, qualquer comunhão com o Senhor. Ela era uma adivinhadora. Irmão, em nosso contexto, está vendo como é fácil enganar as pessoas? Você pode ir. Se você for consultar uma cartomante, necromante, ela pode falar a verdade a seu respeito. E você vai ver aquilo como uma coisa que vinda de Deus usou aquela mulher para falar a meu respeito. Vai ser a sua primeira lógica. Ela falou o meu futuro, falou para um monte de coisa. E você vai ser o quê? Enganado pelo diabo. Ele vai te escravizar. E você não vai só uma vez, vai uma, duas, três, vai continuar indo para saber o seu futuro. São assim que as pessoas são escravizadas pelo diabo. Deus deu a Paulo discernimento espiritual para entender o que estava acontecendo. Sendo assim, Deus o usa para libertar a jovem das garras do diabo e de seus senhores. Por fim, Deus alcança essa jovem, libertando-a das garras do diabo e de seus senhores. O verso 19 nos revela a mudança na vida da jovem. Olha o que diz o verso 19. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça, a presença das autoridades. A jovem não estava mais com ele. Não vou mais seguir ele. Seus senhores ficaram perturbados com a perda da fonte de lucro e o efeito do evangelho na cidade de Filipe. Os versos 19 a 24 narra o efeito provocado pelo evangelho no meio do povo. Paulo, Silas, Timóteo e Lucas são presos, açoitados, a mão dos oficiais da lei, por propagarem costumes que não poderiam ser aceitos por cidadãos romanos. Era uma questão de costume, de religião, de tradição. Agora, preste atenção no contexto aqui do texto. A magia pode, o engano pode, a adivinhação pode, o suborno espiritual pode, o lucro ilícito pode, a prostituição pode, o homossexualismo pode, a adoração a César pode, a corrupção pode. O que não pode, o que eles não aceitam é que a verdade de Deus seja pregada e liberte as pessoas do seu pecado. Isso não pode. Irmãos, como isso se parece com o nosso tempo? Como isso se parece com o nosso tempo? Tudo que é ilícito você pode fazer. Não tem nenhuma perseguição, não tem nenhum constrangimento. A lei não vai em cima de você. Mais hoje. Não vai. Mas você combater essas coisas, você pregar o evangelho que vai de encontro a essas coisas na nossa realidade, aí você é perseguido. Você é açoitado. Você é excluído do meio. É o nosso contexto hoje, é a mesma coisa hoje.
quando nós pregamos contra os abusos da lei, contra a corrupção, contra o engano, contra o homossexualismo, a pedofilia, a liberação das drogas, a liberação do aborto, tudo isso pode, é lícito. No contexto que nós vivemos hoje. Você pode consultar os mortos, você pode consultar cartomante, necromante, você pode fazer o que você quiser. Que você não sofre qualquer retaliação nesse contexto. Agora, pregar o evangelho de Cristo, pregar a verdade, não. Aí você sofre retaliação. Porque esse costume não é do nosso contexto, da nossa cultura. São costumes que nós não aceitamos. É o dia que nós estamos vivendo aqui, irmão. É a mesma coisa. E Paulo foi preso. Paulo, Lucas, Timóteo, os filhos foram presos e aceitaram. Porque estavam pregando coisas que não eram de costume da sociedade local. Sabe, irmãos, essa realidade hoje, né, deveria ser a nossa realidade hoje. A gente deveria estar sendo perseguido, né, não por criticar o governo, criticar a B ou C. Isso é bobagem para um cristão. Isso é bobagem para um cristão. Sabe? Estou sendo perseguido porque eu falei mal do Alexandre de Moraes. Bobagem isso. Você está fazendo besteira. Bobagem isso. Agora, eu estou sendo preso porque eu estou pregando o evangelho. Estou falando a verdade. Aí sim. Aí tem impacto. Aí tem impacto muito grande. Muito grande. Então, o que Paulo, Silas, Timóteo fizeram ali em Filipe, é tão pesado. Eles confrontaram os costumes religiosos do contexto da mitologia grega de Deus para como impactaram com o evangelho. Resumindo aqui esse ponto, irmãos. A lição dada por Jesus para os crentes fiéis é: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Para fazer a vontade de Deus, tem que conhecer a Deus. Essa pitonisa aqui não conhecia. Não tinha qualquer relação com Deus. A jovem não conhecia Jesus, nem a vontade de Deus. Então, o que ela falava ali, apesar de ser verdade, mas vinha uma fonte oculta para engano. O que foi que o diabo fez com Cristo lá em Mateus 4? Tentou a Cristo com a própria palavra de Deus. Olha só, Cristo do diabo. É o que ele está fazendo aqui, a mesma coisa. Usando isso. Temos que conhecer a fonte das coisas. A fonte primária, como dizem, né? Na área científica, na área intelectual. Quando você escreve uma tese, você vai dissertar, você tem que colocar as fontes primárias. Não é o que fulano diz que fulano não. Você tem que falar o que fulano diz que ele mesmo. A fonte primária é fulano. Não é o que fulano diz que fulano. Você tem que vir para cá, para a fonte primária. E pôr lá na sua tese. Ali é a origem do que você está defendendo na sua monografia, no seu doutorado. Então nós precisamos, irmãos, prestar atenção às fontes que estamos ouvindo, vendo, lendo e assistindo. E muitas vezes dando crédito sem conhecer a fonte como se verdadeira fosse. Quando muitas vezes não é. O diabo nos disfarça de anjos de luz para nos enganar. Então, qual é a tua lição? Firme-se na doutrina bíblica, conhecendo a Deus e seus promessas. É a nossa segurança. Terceiro e último ponto. A eleição do carcereiro e da sua família. Versos 25 a 40. Não, é 25, não. 27, desculpa, irmão. Até o 34. Do 25. Por volta da meia-noite, Paulo está preso. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. Isso aqui é importantíssimo. E os demais companheiros da prisão escutavam, inclusive o carcereiro, que estava lá em companhia deles. O companheiro aqui está em companhia de. Por volta da meia-noite, os demais, de repente, sobreveio
Tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Teve aquele milagre. Foi um terremoto localizado. Só na prisão. Foi na cidade. As portas se abriram e as correntes foram abertas. Eles estavam no tronco. Estavam com os pés presos ao tronco. Então, podiam estar sentados lá, amarrados no chão, né, para não fugir. Eu não sei se vocês já viram aqui como é com uma prisão com um tronco. Né? Depois você entra na internet e vê lá a foto como é. Algo assim, incômodo demais. Incômodo demais. Então, o milagre aqui foi esse. As portas se abriram, não caiu, não destruiu nada. E as correntes foram todas soltas. Né? O carcereiro despertou do sono. Estava dormindo. E vendo abertas as portas da prisão, eu ver que não caiu nada, pedra nenhuma. Com a bala só para abrir as portas e soltar os presos das correntes. E vendo as portas, abertas as portas da prisão, puxando a espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Outro milagre aqui. Ninguém fugiu. Ninguém fugiu, mas isso é tremendo como é que eles falam, né? Agora, era uma prisão, tinha várias pessoas presas lá dentro. Quem é salvo aqui? Só o carcereiro. Só o carcereiro. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo. Estamos todos aqui. Então, ele consolou, né, o carcereiro. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prestou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua. Atos 16 a 25 a 34 aqui, irmão, é uma repetição do que aconteceu com Lídia. O que difere são as circunstâncias. Com Lídia, Paulo, Silas e Timóteo e Lucas estão à beira de ir pregando para as mulheres. Com o carcereiro, eles estão presos no tronco, no cárcere inferior, na masmorra, por causa da libertação da jovem adivinhadora. Deus os liberta por meio de um terremoto localizado na prisão. O carcereiro busca o suicídio, achando que os presos fugiram, pois a lei romana cobrava a vida dele se ele deixasse os prisioneiros escaparem. Ele ia ser morto. Por isso que ele quis se matar. Ele sabia disso. Paulo o repreende, dizendo: não faça nenhum mal a si mesmo. Estamos todos aqui. O que impactou a prisão, irmãos, impacta o leitor, é a atitude de Paulo e seus companheiros na prisão, preso ao tronco. Isso que deve chamar a nossa atenção aqui. Não é o terremoto, não é nada disso, não, mas é o que antecede a isso. É o cenário que antecede a isso. Eles oravam e cantavam louvores a Deus e os demais presos ouviam. Eles oraram, irmãos, nós podemos entender. Tanto que Deus usa o terremoto e os liberta. Mas cantar louvores preso ao tronco, isso nos impacta. Não sei se você já tentou cantar louvores a Deus preso ao, ao tronco. Provavelmente não. Perguntamos ao texto: qual o motivo deles cantarem louvores a Deus nessa situação? Aqui é a aplicação para mim e para você. Devemos sempre, irmãos, estar cantando louvores a Deus, não importa a circunstância. Ele é nosso Salvador, nosso Redentor. Não importa, isso que importa. Paulo e Silas aqui, irmão, estão presos no tronco. Deus permitiu isso. A vida cristã é assim, é uma cruz de ser carregada. Mas isso não implica a gente ter uma vida rancorosa, odiosa, chata. Não. Não implica isso, mas pelo contrário. A gente tem que devemos dar graças a Deus, porque essa é a vontade de Deus. Falar em Filipenses. Mas por que, irmãos, Paulo
e os demais companheiros de viagem cantavam louvores a Deus nessa situação. Nós temos aqui pelo menos 5 razões para isso. Primeiro, a obediência ao chamado de Deus para ir à Macedônia. Segundo, a conversão de Lídia. Então, de louvores preso ao tronco. Terceiro, a libertação da jovem. Quarto, o efeito da pregação do evangelho em Filipe, o tumulto que causou, confrontou os costumes locais, culturais. E sexto, por sofrer por causa de Cristo. Irmão, isso deveria impactar a minha vida. Mas uma coisa que tira ou mexe a nossa agenda, muito cultural, a gente já fica murmurando daquela mesma coisa. A mesma coisa. Ah, que veio demais dentro da água. Está tudo molhado. Ah, eu devia cantar louvor. Ah, pastor. Eu tive um exemplo, estou com uma doença assim, nossa, olha. Eu sei que tristeza, mas canto louvor a Deus por isso. Porque o principal, irmão, o principal é que você está salva. Deus me salvou e Ele me justificou. Esse é o ponto. Se você morrer da doença, você vai para o céu. Esse é o ponto, irmão. Esse é o foco. Paulo e Silas estavam aqui com essa mesma visão. Olha só o que o Evangelho está falando. A gente se alegra com isso. Isso aqui é o motivo do Evangelho nós estamos aqui. A gente deveria pensar mais sobre isso, irmão. Deveria ser grato a Deus. Cantar louvores por essa igreja. Estar nesse bairro aqui. Conhecer pessoas, pegar o Evangelho, testemunhar, vir para cá, o culto domingo, culto na quarta, culto dominical, culto à noite, era tudo motivo de louvor, para ninguém está preso aqui ao tronco. Está todo mundo aqui livre, abençoado por Deus, guardado pelo Senhor, pastoreado pelo Senhor. Motivos temos demais até para estarmos sempre louvando o Senhor, todo tempo, toda hora, todo instante. Mas a gente se engasga com pouca coisa. Como os filhos. E começa a murmurar. No verso 30, o verso 30 nos mostra a pergunta do carcereiro aos missionários: Senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Qual foi o fato que levou o carcereiro a fazer essa pergunta, irmão? Como é que ele sentiu a necessidade de ser salvo, irmão? Se Paulo não pregou para ele ainda. O que é que o contexto mostra? É que as orações e os louvores atingiram o coração dele. Constrangeram o coração dele. Deus usou os louvores da oração dos missionários para alcançar o coração daquele homem. Isso é fantástico, irmão. Isso é tremendo, irmão. A resposta no verso 25, a oração e os louvores dos missionários a Deus. Por meio da oração e dos louvores a Deus, este homem tomou conhecimento do Deus vivo e verdadeiro. Testemunho, alegre testemunho. A resposta dos missionários ao carcereiro foi simples, clara. Creia no Senhor Jesus e você será salvo e toda a sua casa. Simples assim. Mas olha, irmãos, Deus já havia chamado esse homem quando ele faz essa pergunta. Paulo não fez nenhum apelo a esse homem. Levanta a mão se você quer aceitar Jesus Cristo. Tá? Ele entrou na história no começo do século XX, né, e mudou completamente a pregação, porque os apelos eram todos emocionais, constrangiam. Eu lembro uma vez que eu fui para a igreja, né, eu convido com todo mundo de pensar na época, ele não era crente, e terminou a pregação, ele passou meia hora
clamando, seja salvo, levanta a mão, Deus não sei o que. Nossa, aquilo me deixou assim que eu só me levantei e fui embora. O apelo destruiu, irmão. Não precisa de apelo. Porque o apelo não é seu, você não convence ninguém para ser salvo. É o Espírito Santo que traz você. Ele constrange, ele quebra o coração, que traz luz e entendimento. Observe que a salvação do pecador não é questão de boas obras, mas de Deus soberanamente eleger pecadores sem qualquer merecimento. Assim como Deus soberanamente elegeu Lídia, a jovem adivinhadora, agora elege o carcereiro. Coisa linda aqui, né? Coisa linda aqui. Pessoas comuns demais na vida da conta. Uma vendedora de púrpura. Sabe o que é púrpura, né? Aquela tinta, né? Para tingir as coisas, né? A vendedora de púrpura também é simples. Uma jovem, aí, na vida ali, perdida na vida ali. E agora, um carcereiro, um agente penitenciário. Como foi? Homens, pessoas simples, normais, como eu e você. Não tem nada de excepcional em Lídia, na jovem e no carcereiro. Qualquer currículo que desconte, que mostra assim, o luxo da intelectualidade, saber disso não vale absolutamente nada. Nada. É bom que você tenha, isso é bom. Mas sabe usar como dado para servir aos outros, não para encher seu peito de orgulho, de prepotência, de ser uma arma contra os outros para conseguir suas coisas. Não é assim que se faz. Agora, precisamos entender a promessa do verso 31, que diz assim: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Precisamos entender isso aqui. Crer e toda a sua casa será salva, essa promessa foi feita ao carcereiro e não pode ser interpretada como princípio divino para todas as casas onde um membro se converte a Cristo. Não podemos aplicar isso. Porque acontece aqui a promessa e logo em seguida a promessa se cumpre. Toda a casa dele se converte, na pregação de Paulo. O verso 32 justifica essa verdade. Paulo e seus companheiros pregaram a palavra de Deus para os carcereiros de toda a sua casa. E todos eles se convertem. Então, o verso 31 deve ser interpretado a partir do verso 32. Paulo pregou o evangelho de Cristo para o carcereiro de toda a sua casa. Foi a pregação da palavra de Deus por meio do poder do Espírito Santo que trouxe luz, a luz de Deus a toda a família do carcereiro e também a ele. O verso 34 revela o cumprimento real da promessa do verso 31. Com todos os seus manifestava grande alegria, porque crido em Deus. Grande alegria. Agora preste atenção. Foi uma promessa local e não universal, como muita gente interpreta, e cobra de Deus a conversão de toda a sua casa quando você se converte e seus parentes não são convertidos. A promessa foi local, específica, e já aconteceu, já foi cumprida. O fato é, irmãos, é Deus que salva quem Ele quer, como Ele quer, a hora que Ele quer, a sua soberania, pela pregação da vida. Conclusão da nossa exposição de hoje, irmão. Atos 16 nos revela os primeiros crentes da Europa e a primeira igreja se formando pelo menos com duas famílias e uma jovem, a família de Lídia, a família do carcereiro e a jovem libertada do poder das trevas da adivinhação. Atos 16 nos revela as lutas e desafios de se pregar no mundo gentil e o desconforto que a sociedade sem Deus promove para os servos do Senhor. Porque se aplica a mim e você. Não murmure por isso, se alegre em Deus. Atos 16 nos revela a ação do Espírito Santo levando os missionários aos lugares mais improváveis para que eles preguem a palavra de Deus e haja salvação.
previsão de Paulo era a Ásia, acabou indo para a Macedônia. Atos 16 nos revela a soberana graça de Deus elegendo quem Ele quer, do modo que Ele quer, para formar a sua igreja, por meio da pregação do Evangelho de Cristo. Atos 16 nos revela o avanço da igreja do Senhor, cumprindo Atos 1:8, através da vida dos seus imperfeitos e fiéis servos, como eu e como você. Que Deus nos use para proclamarmos o Evangelho de Cristo à nossa geração. Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. De modo que o Senhor se manifesta e se revela ao nosso coração. E se revela em tua Escritura. O teu mover, a tua soberania, o teu poder, a tua ação, Senhor, cumprindo as tuas promessas, levando, Senhor, a pessoa de Cristo, todo o mundo, Senhor, por meio da pregação do Evangelho, por meio da tua igreja. Obrigado por tua interesse. Lá estamos nós com a tua igreja. Usa-nos. Usa-nos. Dá-nos a graça de liberar a tua palavra. Quando diz um dia. Assim que oramos, agradecidos em nome de Cristo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai, que as doces consolações do Espírito Santo, esteja com essa igreja, com todo o povo de Deus para sobre essa face da terra, agora, até a volta de Cristo. Vem, Senhor, vem buscar a sua igreja.